Gravando, presidente. Muito obrigada, bom dia a todos. Hoje, 15 de agosto de 2025, iniciamos a sessão da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada. Estão presentes a sessão de julgamentos Abel Mil, doutora Maria Helena Tinoco, doutor João Carlos Silag, doutor Flávio Arantes e doutor Rodolfo Milan, representante fiscal. Qual cumprimento? Seja bem-vindo novamente. Doutor Rodolfo, que já esteve conosco aqui em outras oportunidades. Também registro a presença, deixa eu só achar aqui, a presença do doutor Felipe Carreira, doutor Fábio Soares de Mello, doutor Paulo Ricardo Moraes Silveira, doutora Ana Tereza Vilares e doutor Jean Carlos Alarcon, para a realização de sustentações orais e acompanhamento dos julgamentos. Bom, então, iniciando lá pelo processo 41.29981, Neide Ugolini, processo de minha relatoria, um recurso ordinário, atendendo o pedido aqui do patrono presente, doutor Giancarlo, eu vou, como é um processo que demanda uma análise mais detida e provavelmente é um processo que vai ter muita discussão, e atendendo o pedido aqui do Dr. Giancarlo, eu vou retirar esse processo de pauta. Dr. Giancarlo tem um voo agora pela manhã, então, Dr. Giancarlo, bom dia. Na próxima sessão que esse processo puder ser pautado, eu devo trazê-lo aí na semana que vem, não, porque já houve a pauta na outra semana, eu já devo pautar novamente. Tá bem? Perfeito, muito obrigado. Bom dia e bom trabalho a todos. Obrigado, senhor. Bom, deixar aqui. Eu nem vou registrar, viu, doutor Giancarlo, então, a sua presença. Na próxima eu registro. Tá certo? Tá ótimo. Eu vou devolver para o doutor. Fica... Muito bem, devolvido. O próximo processo é o 5038.550, Regina Célia Calva, um processo de minha relatoria, um recurso ordinário. Está presente o doutor Felipe Carreira. Bom dia, doutor, novamente. Bom, aqui é o seguinte, eu vou abrir o processo para poder colar aqui o voto. Mas, doutor Felipe, eu vou fazer o seguinte, eu não vou gravar a sua sustentação oral, por enquanto, tá certo? Há um pedido nesse processo, aqui é uma discussão de TCMD também, há um pedido da autuada para que para a conversão de julgamento em diligência, a presidência para análise de reunião dos processos. São 5 processos, não é isso, doutor Felipe? São 5 processos. Perfeito. E em uma rápida pesquisa eu verifiquei que todos os demais processos, eles foram convertidos em diligência. A presidência realmente para analisar esse pedido de conexão e julgamento conjunto, até para evitar qualquer decisões aí distintas. Então, essa é a minha proposta de voto e para a conversão de julgamento em diligência. Caso tenha alguma discordância, o que eu conversei aqui com o doutor Felipe, é que aí eu abriria a possibilidade dele fazer a sustentação oral, que nesse momento, entendo eu aqui que não atingiria aqui o objetivo de fazer uma sustentação oral nesse momento. Então, eu deixo a palavra para os demais, eu já estou colando aqui o voto. Eu já havia disponibilizado, mas eu vou...
E aí eu deixo a palavra aberta caso os senhores entendam. Eu vou deixar a palavra aberta primeiro para a representação e depois aos demais para as suas considerações. Eu acho que já está disponível. Senhora presidente, em relação às considerações da representação, a gente não tem nada a acrescentar. Na outra Câmara, no semestre passado, a qual fiz parte, dois outros processos tiveram o mesmo destino, né? Tendo em vista a solicitação do patrono da autuada e por força do regimento interno do TIT, né? A autoridade competente para analisar o pedido seria a presidência, então não temos nada a acrescentar. Muito obrigado. Obrigada, representação. Eu acompanho, doutora. Obrigada, doutora Maria Helena. Bom dia a todos. Eu também acompanho pela diligência. Obrigada, doutor Silag. Bom dia a todos. Queria cumprimentar aí pelo Dia do Advogado, primeiramente, aí, as doutoras Isabel e Maria Helena, aí, pelo Dia do Advogado. Cumprimento também os advogados presentes aí. Dou também as boas-vindas aí ao Rodolfo, em retorno à Câmara. E em relação ao processo aí, eu não tenho nada a acrescentar também, acompanho. Obrigada, doutor Flávio, obrigada pela lembrança. Todo dia é dia do advogado, né? Mas nós temos um dia dedicado aí mais especial, passo aí, também cumprimento os demais colegas pelo dia do advogado. Faz parte, né? A luta diária faz parte, está no DNA do advogado. Bom, doutor Felipe, então, acho que não tem necessidade do senhor fazer sustentação, né? O senhor fica aí para um momento mais oportuno. Perfeito. Então, eu vou encerrar debates. Fórum. Em votação. Muito bem, doutor. Então, o julgamento foi convertido em diligência e o senhor acompanha o andamento do processo quando a presidência decidir, aí o senhor vai, se for, né, se os processos forem reunidos, aí o senhor vai acompanhar o julgamento com quem for distribuído, né? Tá ótimo. For distribuído. Tá ótimo. Eu agradeço, senhora presidente, agradeço aos demais também. Muito bom dia, um bom restante de sessão e um ótimo fim de semana. Obrigada pelo senhor também, doutor. Muito obrigado. Bom, vamos lá, o próximo processo é o 41.45.822, Seara Alimentos. Cadê? Deixa eu ver. Quem é o advogado que está... doutor Paulo Ricardo. Doutor Paulo Ricardo que está acompanhando. Então, vamos lá. Cadê? Deixa eu só abrir aqui o ponto. Bom, esse processo, o voto foi lido na sessão anterior, um processo de minha relatoria. Em resumo, eu dei provimento aos itens 1 e 2,
para cancelar os itens 1 e 2 e mantive o item 6. Aí o doutor Silag pediu vista, puxou a minha orelha. O doutor Silag me deu um puxão de orelha aqui, e eu queria só dizer para o senhor o seguinte, doutor Silag. Eu fiz uma revisão aqui no texto, mas eu entendi o que aconteceu. Eu fiz um destaque de um voto que fala do item 6. E naquele voto, o equivalente ao item 6 daquele processo é o item 2 desse. Então, ficou parecendo assim, né? Cancela o item 6 e depois eu dou provimento ao item 2, mas, na verdade, eu acabei refazendo o texto aqui, continua exatamente igual. Eu só fiz um destaque maior daquele voto. Só para não dar confusão, eu acho que era isso que o senhor estava falando, né? Que ficou parecendo que eu estava cancelando o item 6 e depois estava mantendo, mas não. É que o item 6 daquele voto que eu estava mencionando, ele é equivalente ao item 2 deste processo. Então, mas obrigada, viu, doutor? Porque senão eu realmente não tinha percebido na hora de fazer a transcrição, acho que ficou parecendo que era uma coisa só e não era. Mas, então, doutor, enquanto eu faço só aqui, eu vou transcrever, vou tentar aqui, né, editar o voto só para ficar um pouco mais destacado, eu passo a palavra para o doutor para o seu voto de vista. Obrigado. Longe de mim puxar sua orelha. Foi só Mas deve. Não só pode, como deve. Estava claro que era um problema só de transcrição, de repente, de um voto para outro, mas dava para entender. Enfim, eu pedi vista com relação aos itens 1 e 2. E eu só digo que a autuada reconheceu as infrações pertinentes aos itens 3, 4, 5 e 7, cujos débitos foram liquidados por meio de compensação com crédito acumulado, e permanecem em discussão os itens 1, 2 e 6. E eu peço, a doutora relatora concedeu provimento ao recurso ordinário, cancelando as acusações dos itens 1 e 2 e mantendo o item 6. O recurso de ofício refere-se à redução dos juros de mora, a taxa Selic, nos termos da súmula número 10. Então, eu já adianto que eu nego o provimento ao recurso de ofício e vou tratar dos itens 1 e 2, objeto do recurso ordinário. Ambos os itens 1 e 2 tratam de creditamento indevido decorrente de crédito outorgado, aproveitado pelo contribuinte, sendo que o item 1 refere-se a operações de vendas interestaduais e o item 2 refere-se a saídas de remessa com fim específico de exportação. Aí, com relação ao item 1, eu digo que às vezes a ilustre juíza relatora cancelou a acusação do item 1, entendendo que a recorrente tem direito ao crédito outorgado no percentual de 7% do valor das saídas beneficiadas, conforme o caput dos artigos 27 e 40 do anexo 3 do regulamento, e dizendo que basta para isso para o direito ao crédito, basta que as saídas sejam tributadas, sendo irrelevante a fruição do benefício de redução de base de cálculo para o cálculo do crédito outorgado. Eu digo que, a respeito da decisão estando a trazer como fundamentação respostas da consultoria tributária da Fazenda, com a devida vênia, entendo que estas respostas a consultas não se aplicam ao presente caso, uma vez que não se cuida de situações idênticas e também não foram formuladas pela recorrente. E eu entendo que, tratando-se de concessão de benefício fiscal, a interpretação deve ser literal, conforme o artigo 111 do CTN. E digo também que a questão já foi examinada pelo STF no julgamento do tema 299, que fixou a tese, com repercussão geral, de que a redução da base de cálculo de ICMS equivale à isenção parcial, o que acarreta a anulação proporcional de crédito relativo às operações anteriores, salvo disposição em lei estadual em sentido contrário. E eu digo que, portanto, verifica-se a impossibilidade de creditamento de ICMS de forma integral nos casos em que o imposto não foi efetivamente suportado pelo contribuinte. Assim, para o item 1, o crédito outorgado deve ser calculado com base no valor correspondente à parcela tributada da operação, com base no artigo 45, anexo 2 do regulamento e nos termos do artigo 27, parágrafo 1º, item
do anexo 3. O artigo 27, do anexo 3, prevê a concessão do crédito outorgado apenas para a parcela do valor de saída tributada, o que não se verifica quanto à parte do valor beneficiada pela isenção parcial do imposto. E destaca-se que colhendo a 7ª Câmara Julgadora, em sessão de 11 de outubro de 2024, julgou o auto de infração 4.148.063, lavrado contra a mesma autuada, cujos itens 1 e 6 correspondem identicamente ao item 1 do presente auto, e a 7ª Câmara decidiu pela manutenção das acusações, sob o voto vista condutor da juíza doutora Luciana Vendramini, que traz entendimentos dos quais compartilho, e aí eu trago excertos daquele voto. E, assim, no mesmo sentido, entendo configurada a infração apontada no item 1. Em relação ao item 2, as operações de exportação são imunes ao ICMS, verificando-se que as operações de saída, objeto do item 2, têm a finalidade específica de exportação, a esta se equiparando. Portanto, as referidas operações não devem ser tributadas, existindo previsão legal para que o crédito do ICMS seja mantido, conforme o artigo 43, inciso 1, da Lei 6.374, de 89. E, portanto, as operações compreendidas no item 2 têm direito ao crédito outorgado, em conformidade com o artigo 27, parágrafo 1º, item 2, do anexo 3 do regulamento. Desse modo, eu entendo pelo cancelamento do item 2. O meu entendimento é o mesmo já manifestado no julgamento de idêntica infração por esta Câmara Julgadora, no auto de infração 5.010.618, lavrado contra a mesma autuada, em que restei vencido. Observo que ambos os autos de infração, 5.010.618 e o 4.148.063, lavrados contra a mesma contendo, entre outras, acusações idênticas às apontadas nos itens 1 e 2 do presente auto, ainda não tiveram decisão definitiva no âmbito administrativo, encontrando-se pendentes de julgamento de recursos especiais na Câmara Superior desse Tribunal. Assim, peço vênia para divergir da ilustre juíza relatora relativamente ao item 1, estabelecendo as suas exigências e acompanhando a respeitável decisão quanto às demais questões. Diante do exposto, conheço do recurso ordinário e concedo-lhe parcial provimento apenas para cancelar as exigências do item 2 e conheço e nego provimento ao recurso de ofício. É como voto. Muito obrigada, doutor Silag, parabenizo pelo voto. O doutor, como mencionado, seguiu a linha do outro processo que já julgamos. Apresentação, já teve uma manifestação prévia na sessão passada, mas eu abro a palavra novamente, se quiser fazer algum acréscimo. Senhora presidente, eu vou aguardar o registro dos votos, porque eu gostaria de juntar uma manifestação, nos mesmos moldes da manifestação que eu havia juntado no processo 5010, que depois ela acabou sendo confirmada pela minha colega Maria Cláudia, né? Porque o processo saiu em vista, mas é os mesmos termos. Ah, tá certo. Então, tá bom? Eu só estou vendo aqui o seguinte, eu vou ter que fazer, só para deixar um pouco mais claro, eu não sei, eu não sei se a representação entendeu. Eu fiz um destaque no voto de um item 6 de um outro processo. Acho que, inclusive, é esse que eu, né? E aí ficou parecendo que eu cancelo o item 6, depois ficou assim, agora eu fiz um destaque maior do texto para não gerar dúvida, só que eu vou ter que registrar, acho que uma preferência. Preferência, certo. Tá? Mas deixa o doutor Silag registrar o voto dele, eu vejo se eu consigo fazer uma alteração. Se eu conseguir... Opa, peraí, acho que eu consigo. Aí eu vou mudar só... Não. Tem que ser por preferência mesmo, não tem jeito. Agora eu quero ver se ela vai ficar, acho que sim, acho que agora está mais destacado.
Deixa eu só fazer o registro aqui. É conhecido, recurso ordinário conhecido, parcialmente provido. E o recurso de ofício é conhecido. Eu vou pedir para os senhores darem uma olhada no voto para ver se ele ficou mais... nessa formatação ficou mais destacado, mais claro. Senhor presidente, eu já solicitei a manifestação. Quando for liberado, eu colo ela no processo. Salvo engano, já está disponível para os senhores. Quando for possível, eu faço as considerações. Com a palavra. Tá certo. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado novamente, é um prazer retornar a essa Câmara. Como adiantado, né, essa manifestação ela tem o mesmo conteúdo da manifestação juntada no processo que foi de relatoria do Dr. Flávio no último semestre de 2024. Na ocasião em que eu juntei a manifestação, o Dr. Silag solicitou as vistas e depois, no retorno das vistas, quem confirmou a manifestação foi minha colega Maria Cláudia. E como esse processo ele trata exatamente das mesmas acusações, né, o mesmo contribuinte e tudo mais, eu vou fazer apenas algumas breves considerações, porque eu já conheço o posicionamento do Dr. Flávio, da doutora Maria Helena, da doutora Isabel. Minhas considerações, ela caminha no sentido muito parecido com a apresentada pelo Dr. Silag em relação ao item 1, né? Então, que no presente caso existe uma isenção parcial conferida a contribuinte que diz respeito à redução da base de cálculo, né? Uma interpretação dada, inclusive, pelo STF, que uma vez que essa parte para a qual foi conferida essa isenção parcial, ela não foi levada à tributação, não deveria ser objeto também do crédito outorgado nos moldes do próprio artigo 45, que condiciona, perdão, 27, que condiciona o crédito outorgado no seu parágrafo 1º, item 2, que a saída seja tributada. Então, nesse primeiro ponto, é basicamente o que o Dr. Silag trouxe, com uma única ressalva aqui que eu faço, né? E aí, se me permite, eu vou ler o parágrafo 6º. Diz assim: salvo melhor juízo, e com todo respeito ao posicionamento da ilustre relatora, ao citar o voto proferido pelo Dr. Flávio José Sanches Arantes, no AIN 5010-618, o que deve ser interpretado literalmente é o dispositivo que concede a redução da base de cálculo, pois é esse dispositivo que trata da concessão de uma isenção parcial. E é tal benefício que encontra respaldo interpretativo no artigo 111, inciso 2, do CTN. E no parágrafo 7º, então, eu faço... 7º, 8º e 9º, faço uma sugestão de que, se pudesse ser reescrito, né, o artigo 27, que concede o crédito outorgado, ele diria assim: na saída interestadual tributada de carne e demais produtos comestíveis. Então, para o item 2 seria isso. Trago também a transcrição de alguns trechos do voto da ilustre juíza Luciana Vendramini no AIN 4, 148.063, ressaltando que foi o voto vencedor naquela ocasião. E, como uma pequena divergência do voto visto apresentado pelo Dr. Silag, para o item 2 da infração, eu faço as seguintes considerações. Quanto à infração narrada no item 2, não se tem notícia nos autos de que as operações de exportação não foram concluídas. Tendo em vista a ausência de provas que demonstrem a não exportação das mercadorias, as operações relacionadas no item 2 do AIN devem ser tratadas como operações de exportação indireta, pois é o que a legislação diz a respeito das remessas com fins específicos de exportação.
No mesmo sentido, a resposta à consulta tributária 5163/2015. Então, aqui no item 7, a resposta diz o seguinte: quando a saída de mercadoria tem por fim a exportação e apenas transita por estabelecimento do mesmo titular em outra unidade da federação, sem sofrer qualquer tipo de alteração, ainda assim essa operação é considerada exportação, porém na forma indireta. Seguindo na minha manifestação, parágrafo 16, uma vez que as referidas remessas para exportação são consideradas exportações indiretas, não há que se falar em operação interestadual, fato que é reforçado pela própria ausência de destaque de impostos nas notas fiscais que acobertaram as operações, conforme se observa pelos documentos juntados às folhas 2.742 e 2.812. Ora, se as operações tratadas no AIM fossem meras operações interestaduais, deveria haver o destaque de CMS nas notas fiscais. Diante do acima exposto, às operações contestadas no lançamento, é vedada a aplicação do disposto no artigo 27 do anexo 3, pois esse traz disposições restritas às operações interestaduais. Nesses termos, o voto de vista vencedor, proferido pela ilustre juíza Luciana Cristina da Silva Indramini, em sessão realizada na 7ª Câmara do TIT, no AIM 4148-063, lavrado contra a mesma autuada e por infrações da mesma natureza. Aqui, então, trago alguns destaques, né, do voto da doutora Luciana, parágrafo 47. Parágrafo 50, sobre esse prisma, urge observar que a legislação de comércio exterior equipara a operação de venda de bens com fim específico de exportação, a operação de exportação direta, está reforçando aquilo que constou na resposta à consulta. E o parágrafo 54, com a devida vênia, se tratando de operações não tributadas de remessa com fim específico de exportação, e quanto a isso não há controvérsia nos autos, equiparadas pela legislação de regência à exportação direta, não é cabível a pretensão recursal de que sejam tratados como meras operações interestaduais para fruição do crédito outorgado no artigo 27 do anexo 3 do RICMS. E aí, por fim, eu reforço a conclusão da representação fiscal pela procedência do crédito constituído nos itens que remanescem em discussão. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada a representação, sempre muito pontual, doutor Rodolfo. Bom, eu mantenho meu voto, até pela coerência de ter acompanhado o doutor Flávio em outra oportunidade. Então, eu abro a palavra para a doutora Maria Helena. Doutora Maria Helena, com a senhora. Bom, primeiro agradecendo, né, os votos do doutor Flávio, e cumprimentando os outros advogados, cumprimentando a doutora Isabel, pelo dia do advogado, né? Em relação ao processo, eu vou manter, porque eu já tinha me manifestado na outra sessão, eu vou acompanhar o voto da relatora. Tá bem, perfeito, doutora Maria Helena. Doutor Silag, quer fazer mais algum acréscimo? Eu nem perguntei, passei direto para a doutora Maria Helena. Ah, desculpa, tem o doutor Flávio também. Mas eu não perguntei, doutor Silag, quer fazer alguma manifestação? Obrigado. Eu cumprimento o doutor Rodolfo, né? Sempre muito bem elaborados os seus pareceres, né? A doutora falou, bem pontuais, mas eu vou manter o meu voto. Muito obrigada, doutor Silag. Doutor Flávio, desculpe. Bom, eu também cumprimento aí o doutor João Carlos pelo voto vista, o doutor Rodolfo pela manifestação fiscal. Eu já fui relator, né, do caso mencionado aí, e naquela oportunidade ali o que eu destaquei foi a literalidade do benefício, né? Então, o artigo 27 do anexo 3, ele diz: poderá acreditar-se de importância equivalente à aplicação do percentual de 7% sobre o valor da saída interestadual. Então, não é um crédito que está abarcado pelo entendimento do STF, que pede a anulação do crédito pelas entradas, né? O crédito outorgado, ele tem como base de cálculo o valor das saídas. Então, eu creio que tem que ser aplicada uma interpretação literal aqui. Se o benefício fiscal te dá 7% sobre o valor da saída interestadual, não cabe aplicar uma decisão do Supremo Tribunal Federal
que fala sobre os créditos devidos pelas entradas. Nós não estamos aqui falando de crédito devido pelas entradas, nós estamos falando de um benefício fiscal concedido em razão das saídas, né? E quanto ao ponto aí que foi destacado pelo Dr. Rodolfo, mas que não é acatado no voto do Dr. João Carlos, também o benefício fiscal, ele dá o benefício fiscal em relação às saídas interestaduais. E o CFOP dá operação de remessa específica para finalidade de exportação, no caso aí dos autos, que o estabelecimento é localizado em outra unidade da federação, é o CFOP 6, que é um CFOP de saída interestadual. Então aí você precisa fazer outra interpretação para dizer que não é uma saída interestadual. Então, eu creio que, ainda mais em se tratando de benefícios fiscais, deva ser privilegiada a interpretação literal, né? Então, o valor do crédito pelas saídas, e valor pelas saídas interestaduais, classificação fiscal da operação. Então, nesse sentido aí, eu vou acompanhar o voto da doutora Isabel, é, peço vênia aí ao doutor João Carlos e ao doutor Rodolfo, mas é um entendimento que eu, inclusive, já tinha manifestado acho que estávamos nós 5 aqui, né, da outra vez, nós 6 também, doutor Paulo, creio que estava presente. Doutor Perfeito. Flávio, se me permite, desculpe, senhor presidente, só para não ter uma interpretação equivocada da minha fala, né? A única coisa que eu disse em relação ao STF seria sobre a natureza da redução da base de cálculo, né? Que ela foi equiparada pelo STF a uma isenção parcial, mas sem levar o contexto em relação a possível estorno de crédito de entrada, ou, no presente caso, a questão do crédito otorgado na saída, né? Seria só em relação realmente à natureza da redução da base de cálculo que o STF se manifestou no sentido de que é considerado uma isenção parcial, mas é só esse trechinho mesmo. Obrigado. Bom, muito obrigada, doutor Flávio. Representação novamente. Bom, eu vou encerrar os debates, então. Quórum. Em votação. Muito bem. Então, o processo 41.45.822, o recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido, e o recurso de ofício conhecido e parcialmente provido. Esse é o resultado, doutor Paulo. Perfeito, presidente, obrigado. Cumprimento novamente os demais jogadores, representação fazendária, colegas advogados, e desejo a todos uma boa sessão e um excelente fim de semana. Muito obrigada, doutor, para o senhor também. Bom, agora, o próximo processo é 41.51.974, Claro S.A., processo de relatoria da doutora Maria Helena, é um recurso ordinário e teve aqui vista da representação. Deixa eu só ver quem que está aqui. Doutor Fábio. Doutor Fábio está aqui, mas... Oi, doutor Fábio. Temos uma mão levantada, mas eu pelo menos não ouvi. Sem som e sem... Então, doutor
Fábio, consegue pelo menos informar aqui se está ouvindo? Podemos prosseguir? Ou vamos prosseguir, né? Bom. Eu acho que ele está tentando. Ok, vamos lá. Então, na sessão passada, a doutora Maria Helena já proferiu o voto, e o voto, deixa eu só abrir aqui o processo, doutora Maria Helena, me corrija se eu estiver errada, a proposta foi de cancelamento do AIN. Aqui é aquela discussão de desconto, de TV por assinatura, enfim, se o desconto é incondicional ou não, e a doutora cancelou o AI. A representação pediu vista, então, doutora Marilena, acho melhor passar a palavra direto para a doutora, para a representação, até para a gente tornar aqui o julgamento mais objetivo. Posso seguir? Bom dia a todos bom dia a todos novamente. Esse caso já é o oposto do caso anterior, né? Esse processo, então, ele foi trazido a julgamento pela primeira vez em 20 de nove de 2024, acho que só o Dr. Flávio não estava presente. Depois, eu acompanhei nesse momento a sustentação oral. Depois, num segundo momento, no qual foi apresentado o voto pela doutora Maria Helena, salvo engano, não estavam presentes nem o Dr. Flávio, nem o Dr. João. E quem acompanhava pela representação fiscal era a minha colega Maria Cláudia, que solicitou vistas dos autos, trouxe as vistas, então, nesse ponto, cabe a mim apenas a leitura, né? Apenas como uma ressalva, eu acompanhei as considerações preliminares feitas pelo Dr. Fábio Soares, né? Que, salvo melhor juízo, não se fizeram constar na decisão, perdão, na defesa inicial da recorrente, né? Motivo pelo qual, uma vez que ela não foi, uma vez que o recurso, né, ele devolve a apreciação pelo TIT, aquilo que foi trazido no contencioso administrativo, tais questões elas não foram abarcadas, possivelmente, no voto da doutora Maria Helena. Então, na leitura aqui do que me cabe, da manifestação apresentada pela doutora Cláudia, eu sigo a partir, como já estava disponível para os senhores, né? Eu sigo a partir do capítulo da divergência no litígio. Bom, com a devida vênia, esta douta representação fiscal constatou que os descontos concedidos por tais planos constituem uma irregularidade flagrante, uma vez que os contratos prevêem uma permanência mínima possível, passível de penalização em caso de descumprimento. Isso fica ainda mais evidente ao se verificar que o valor da multa por rescisão é o mesmo do benefício recebido e proporcional ao tempo restante não cumprido. Primeiramente, cabe verificar o disposto na Lei Complementar 8796. Então, aqui é transcrito o artigo 13. Assim, nos termos da legislação vigente, os descontos concedidos sob condição devem ser incluídos na base de cálculo do ICMS. No presente caso, a cláusula de fidelização é que determina a natureza condicional dos descontos ofertados. A cláusula penal prevista no contrato apenas confirma a natureza condicional do desconto. Se o benefício fosse incondicional, não existiria uma cláusula penal vigente por um prazo determinado. Assim, ao nosso sentir, andou bem a fiscalização ao cobrar o imposto incidente sobre tais montantes que foram excluídos da cobrança do tributo, pois a sua inclusão é clara, de acordo com os termos do item 1 do parágrafo 1º do artigo 37 do RICNS. Então, inclui-se na base de cálculo seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, descontos concedidos sob condição. Trata-se dos chamados descontos de fidelização, previsto na decisão normativa CAT 3 de 2004, que classifica a natureza jurídica como condicional do desconto vinculado a uma condição resolutiva. Então, aqui é transcrito alguns trechos da decisão normativa CAT. Novamente, a manifestação já está disponível antes da sessão, eu peço vênias para não fazer a leitura. A decisão de primeira instância destaca as folhas 68931 que os planos que constituem
a infração do item 1, por exemplo, desconto por TV por assinatura, exige uma permanência de 12 meses a partir da assinatura do contrato. O mesmo vale para o item 2 e o item 3. O rompimento do contrato antes do prazo acordado entre as partes caracteriza evento futuro e incerto, à época da contratação. No caso do desconto incondicional, a condição a ser aceita, fidelização do cliente, não se configura. O relevante, sim, é que o desconto concedido somente estaria vigente condicionado ao cumprimento da cláusula de estar fidelizado ao plano por determinado período contratual, ou seja, um desconto claramente condicional estabelecido na prestação do serviço. Permitimos-nos transcrever a decisão do TIT no mesmo sentido do entendimento exposto pela DRF. Aqui, então, só peço Vênus para a leitura do destaque do parágrafo 24. Portanto, a obrigação do cliente a um determinado tempo de permanência atrelado ao cumprimento das obrigações contratuais estipuladas sob pena de não usufruto do desconto, como posto no voto vencedor, tanto é que, se verificado que o cliente não assumiu a quantidade de minutos estipulada, a consequência imposta e a cobrança do valor bruto sem o desconto previsto no contrato, caracteriza o referido desconto como desconto condicionado. Por todo exposto, deve-se concluir que os descontos objetos da presente atuação tratam-se inequivocamente de descontos condicionais, e, sendo assim, devem compor a base de cálculo do imposto nos termos do artigo 37, parágrafo 1º, inciso 1 do RICNES. Do exposto acima, é nítido que a autuada concedia para seus clientes um benefício, descontos contratuais condicionais consignados nas notas fiscais de serviço de telecomunicação. E esse abatimento era dado tendo como condição o tempo de permanência durante a vigência do contrato, o volume do uso do serviço e até mesmo o pagamento da conta. Diante do exposto, em conclusão, entendemos que o argumento apresentado no pedido de vista é bem elucida e demonstra o posicionamento desta representação fiscal no sentido de caracterização da infração tributária por parte da recorrente. Por essa razão, posicionamos-nos pela manutenção da decisão recorrida e o não provimento do recurso ordinário. Senhora Presidente, nesse caso, eu até tinha preparado algumas considerações a mais, mas no fim do meu estudo, eu me deparei com um voto proferido pelo Dr. Flávio num processo, salvo engano, contra a mesma contribuinte, e eu percebi que as minhas outras considerações elas estariam todas abarcadas nesse voto, que era do processo 4146683. Sendo assim, eu encerro a minha manifestação aqui, e se for necessário, eu trago algumas observações a mais. Obrigada, representação. Mais uma vez, sempre cirúrgico nas suas considerações. Bom, antes de passar a palavra para os demais, doutora, e parabenizo pela vista, antes de passar a palavra para os demais, doutora Maria Helena quer fazer alguma consideração? Então, parabenizo pelas considerações do doutor Rodolfo, né? Isso eu acho que é entendimento, né? Porque, como eu coloquei no meu voto, eu coloquei lá que eu entendo que a multa, a fidelização são questões comerciais e independente não é uma condição futura. Então, eu mantenho, né, esse argumento fiscal seria no caso de uma condição seria, por exemplo, né, consumo mínimo, nem sei o que falar aqui, mas no meu entendimento, multa e acréscimos são condições comerciais, não um desconto que vá promover em ser condicional ou incondicional, tá bom? Só peço desculpa aqui, porque agora caiu uma notícia aqui, não sei se vocês viram, o professor Paulo faleceu, Paulo de Barros, então isso que me... Triste, o mundo jurídico vai ficar triste hoje, tá mais triste. Foi hoje isso? Acabou de circular aqui na PUC. Nossa. Triste. Nossa, lamentável. Nossa. Que notícia Triste, terrível. eu até me desconjurei aqui no meu
Estava lendo e caiu. Muito triste. Nossa, bom, só para não perder aqui o foco, depois acho importante fazer algum comentário, mas só para não perder o foco aqui no julgamento. Bom, obrigada, doutora Maria Helena. Eu abro a palavra, então, para o doutor Flávio e o doutor Silag, e o doutor Fábio, que agora chegou, está aqui assistindo. Bom dia, doutor Fábio. Bom dia, doutora Isabel. Só pela ordem, eu só queria externar a minha extrema gratidão ao professor Paulo Barros Carvalho, lamentando a sua passagem, e o fato de que hoje o mundo muda um pouco de cor, o mundo da área jurídica, da área tributária, professor de todos nós, e sugiro a Vossa Senhoria, na condição de presidente dessa Câmara, que faça constar em ata ou em alguma mensagem a formalização do ocorrido, que realmente de se lamentar, e eu também aqui, hoje não vou tecer nenhuma consideração sobre o caso, e me falta um pouco até energia, né? Então, eu só queria realmente deixar aqui consignado a minha extrema gratidão a todas as oportunidades acadêmicas que possibilitaram com que eu conseguisse me desenvolver minimamente nos cursos de pós-graduação lato sensu. Então, eu só queria realmente fazer constar essas considerações. Obrigada, doutor Fábio. Sim, faremos um registro aqui desse triste ocorrido, mas só faremos isso depois do julgamento, só para não perder o foco aqui. Mas eu também, assim, não esperava uma notícia dessa. É terrível mesmo. Bom, mas só para focar aqui, doutor, eu vou abrir a palavra então para o doutor Flávio e o doutor Silag. Eu gostaria de ouvir primeiro o doutor Flávio, uma vez que parece que ele já se pronunciou, né, conforme foi mencionado pelo doutor Rodolfo, né, num voto anterior, semelhante. Bom, eu também deixo aqui minhas homenagens aí ao Dr. Paulo de Barros, né? Nós estamos lidando aqui com o ICMS, toda a estrutura da legislação nossa que é montada, baseada na regra da matriz de incidência que eles nos deixou, né? Realmente é um legado para nós aqui, principalmente no ICMS aqui do estado de São Paulo, uma pessoa visionária, assim, então fica aqui minhas homenagens aí ao Dr. Paulo de Barros. Em relação ao processo, eu não havia me atentado que já era um retorno de vista. Eu pergunto aí à doutora Isabel se seria possível, como eu não participei do outro julgamento, se o sistema permite a retirada do processo em vista nessa situação para ser colocado aí o meu posicionamento, já destacado pelo Rodolfo aí em votação anterior. Acho que não, né? Só um minutinho. Se não for possível, eu faço uma preferência aqui rapidamente sobre... Nossa, só um minutinho.
Desculpa, é que eu não estava achando a tela aqui. Eu perdi o rumo aqui, eu não estava achando a tela. Eu também perdi. Eu perdi o rumo, eu não estou... Bom, é um assunto, esse é um assunto que eu acho que ele é um assunto que está longe de se chegar a qualquer conclusão, se chegar a uma... É um assunto muito controvertido, eu acho que merece uma análise bem aprofundada, sempre. Então, doutor Flávio, excepcionalmente, deixa eu só ver se eu consigo registrar o seu pedido. Ou então pode devolver para mim, e aí depois ele traz. Deixa eu ver aqui primeiro. Eu acho que não dá. Doutor Flávio, veja se é possível pedir vista. Doutora Isabel, eu confirmo o parecer em vista? Então, deixa Posso ele ver. confirmar, né? Deixa eu ver se ele consegue Não. primeiro. Não? Só Então, preferência. então confirma. Vamos tentar aqui. Tá joia. Confirma. Por favor, confirme. Doutor Flávio Confirmei. é juiz titular da Câmara, né? Sim. Perfeitamente. Doutor Fábio, eu acho prudente a concessão dessa vista. Tendo em vista que em razão do assunto aqui, eu acho que se conseguir... Não me oponho, obviamente. Acho absolutamente imprescindível, embora a gente saiba todos aqui, né, impossibilidade regimental, mas eu acho absolutamente imprescindível. Minha pergunta foi mais no sentido de a certeza de composição que não dependesse da convocação de substituição, que aí a gente não saberia quando isso poderia acontecer. E eu não me recordo, peço desculpas ao doutor Flávio, da composição de todas as câmaras, porque muitas vezes há uma dança entre uma substituição e outra, e eu não tenho essa capacidade de memória. Me comprometo aí, doutor Fábio, a trazer na pauta do dia 29 de agosto aí o processo para conclusão. Essa não era a intenção, era mais para ter a certeza de que se fosse uma substituição, aí a gente teria esse problema. Não tem intenção nenhuma em interferir em celeridade, nada disso. Acho ótima a vista. Doutor Flávio, veja se consegue agora pedir. Não, continua só preferência. Doutora Maria Helena, tenta registrar. Ai, desculpa. Só se eu fizer o seguinte. Já está registrada a vista. Tá. Continua a sua preferência? Sim. Só se você devolver para mim, Isabel. E o doutor Flávio baixa o processo. Doutor Flávio, dessa forma? Já baixa o processo. E aí eu devolvo para a doutora Maria Helena. E o doutor apresenta uma preferência. Perfeito, obrigado. Então, acho melhor baixar primeiro, né? Oi, doutor Silag. Não, desculpa. Está baixado seguida, já, doutora Isabel, pode prosseguir. Oi, doutor Silag. Eu só queria, enquanto isso, aproveitar também e manifestar minha consternação com a passagem do Dr. Paulo de Barros, que foi meu professor na graduação, no mestrado, né, e, de qualquer forma, um grande mestre de nós, né, como disse o Dr. Fábio, direito tributário, e uma pessoa excepcional e, sem dúvida, merecedor de todas as homenagens. Só queria registrar isso. Obrigada, doutor Silag. Bom, então eu vou devolver esse processo para o relator.
Então, o processo 41.51.974, ele é devolvido ao relator. Doutor Fábio, se o senhor depois, numa sessão futura, que esse processo vier a ser pautado, se quiser acompanhar o julgamento, já sabe como proceder. Eu agradeço, eu tive problemas aqui com o meu áudio no início da sessão, peço desculpas por isso, mas no retorno eu acompanho com prazer. Eu agradeço imensamente a todos. Eu gostaria só de aproveitar a sua presença aqui, doutor Fábio. Eu realmente estou assim, eu perdi aqui um pouco, mas eu gostaria de deixar registrado aqui o meu pesar pela notícia de falecimento do doutor Paulo de Barros, sempre muito íntegro, dedicado, deixou um legado de conhecimento jurídico, como pessoa, sempre muito impressionante. Acho que não há quem neste ramo do direito não tenha sido impactado com o conhecimento que ele sempre nos presenteou. Então, como disse o doutor Silag, uma pessoa que merece todas as homenagens. Então, sinto muito e desejo aí que a família e os amigos, desejo muita força à família e aos amigos. Enfim, eu realmente estou, assim, a doutora Maria Helena deu uma notícia recebi com muita surpresa. Enfim. Eu e a doutora Maria Helena tivemos oportunidade, há 2 anos atrás, salvo engano, quer dizer, antes da pandemia, de cursar a cadeira do professor Paulo. 2018, Fábio. Olha como passa rápido, foi antes da pandemia. E me chamou muita atenção o fato de que naqueles 9 encontros, a doutora Maria Helena vai lembrar disso, ele esteve presente em absolutamente as 9 Todos. Ele não faltava, ele era um gentleman. Nossa, eu assim fiquei a hora que eu recebi, até perdi o fio da meada aqui, gente, porque ele era muito querido, né? Assim, fora o conhecimento, né? O que ele vai fazer falta para o direito, ele era uma pessoa muito, muito diferente, né? Então, teria aqui inúmeras passagens, mas fiz questão de lembrar dessa com a Maria Helena, porque fomos colegas na cadeira do doutorado. E durante as 9 sessões, 9 terças-feiras, das 7 às 10 da noite, São Paulo presente a todas, sem nenhum assistente, sem mandar ninguém para substituí-lo. E curiosamente, eu registrei esses 9 encontros. Eu tirei fotos sem perceber, até para depois brincar com amigos e falar, tá aqui, ó, durante as 9, ele esteve presente nas 9. Não dá para ninguém falar que mandou alguém ou não. Mas, enfim, a gente deve seguir, né? Com certeza. Bom, muito obrigada, doutor Fábio. Então, Obrigado. Até a próxima. Obrigada, viu? Bom, o próximo processo 50.50.593 é um recurso Rubel do Brasil, processo de relatoria da doutora Maria Helena, não, processo de relatoria do doutor Silag, vista da doutora Maria Helena, está presente doutora Ana Tereza, acompanhada com assistente, ou com assistente. Desculpa, doutora, eu tive um imprevisto aqui. Doutora, só acontece com a senhora, viu? Comigo isso nunca aconteceu. Vamos lá. Então, doutora Maria Helena, doutora
Doutora Ana Tereza, só para facilitar aqui os trabalhos, nós vamos fazer o seguinte. Doutor Silag já proferiu o voto na sessão passada. Então, doutora Maria... Não, doutora Ana Cristina, cadê a assistente? O assistente tem que estar junto. Doutora Maria Helena, vai, então, acho que para ser um pouco mais objetiva, a doutora Maria Helena já vai seguir direto para a vista dela e depois eu devolvo a palavra para o doutor Silag para as considerações. Doutora, pode só abrir para colocar meu voto, por favor? Já está aberto? Não, não está. Acho que agora está. Agora sim. Bom, esse assunto, eu vou só resumir, o processo tinha vários, no recurso tinha mais de um tema. O meu voto vista foi especificamente para o direito ao crédito na discussão se é produto, produto intermediário ou não, né, porque eu tenho um entendimento diverso aqui, né, que eu já me manifestei. Então, no caso, é areia, né, areia Shell. Eu faço referência ao precedente do STJ, né, que já decidiu que o que deve ser levado em conta não é o contato direto, nem o desgaste imediato, integral, mas a necessidade daquele produto no processo produtivo. Então, só para resumir, né, depois a doutora vai ter acesso ao voto, só para na linha do meu entendimento. Então, nesse ponto, eu conheço e dou provimento ao recurso, eu peço escusas ao relator, mas é um entendimento que a gente já sabe aqui na Câmara. Tem um precedente da Câmara Superior, apesar de não ser o precedente que hoje está sendo mais seguido, o assunto ainda não está definitivamente julgado na Câmara Superior. Então, eu vou manifestar, eu vou julgar pelo meu entendimento pessoal. Então, por conta disso, eu divirjo em relação ao relator só nesse ponto, no item 8 do auto de infração, para conhecer do recurso e cancelar nessa parte. No mais, eu acompanho, senhora presidente. Muito obrigada, doutora Maria Helena. Doutor Silag. Cumprimento a doutora Maria Helena pelo seu voto, né? Sempre bem criteriosa, né? Bem, as suas análises, tá? Bem elaborados os votos, mas eu vou, por devido à vênia, manter o meu voto. Muito obrigada, doutor Silag. Representação. Bom dia a todos. Bom, eu assisti a sessão de julgamento anterior, né, em relação a esse processo. Vi as considerações da doutora Ana Tereza na manifestação, na sustentação oral, perdão. Estudei o voto do doutor João Carlos. De fato, aqui é só uma questão de teses, né? Teses jurídicas. Tem a tese que o doutor João Carlos traz, que ela encontra um respaldo, vamos dizer assim, um pouco maior na Câmara Superior. Tem a tese que a doutora Marilena trouxe agora. Eu entendo que as considerações da representação fiscal nas contrarrazões ao recurso ordinário, elas se bastam, elas são suficientes para respaldar qualquer outro entendimento que eu pudesse trazer aqui, seria no mesmo sentido. Então, não temos nada a acrescentar sobre esse aspecto. Muito obrigada a representação. Doutor Flávio. Bom, eu cumprimento também o doutor João Carlos e a doutora Maria Helena pelos votos. A matéria aí é objeto aí constante de discussão aqui na Câmara, né? Temos essa divergência aí, e eu me filio aí à linha do doutor João Carlos Slag, que é a que tem prevalecido, inclusive, na Câmara Superior, né? Então, aí eu peço vênia à doutora Maria Helena aí para acompanhar o doutor João Carlos.
Obrigada, doutor Flávio. Bom, doutora Maria Helena, é comigo, né? Eu vou acompanhar o voto da doutora Maria Helena. Como disse, a representação são teses, né? E a matéria, assim como no processo anterior, penso eu que ainda tem muita divergência, está longe ainda de se chegar a uma definição, mas eu vou acompanhar a doutora Maria Helena. Registrado, acho que o doutor Silag precisa registrar. Deixa eu ver. Não. Espera só um minutinho, doutor. Não, não precisa. E não, eu já confirmei. Obrigado. Tá. Então, encerrar debates, verificar quórum. Doutor Flávio. Perdão. Deixa aqui encerrar a votação. Então, vamos lá. Parcialmente provido, conhecido integralmente, parcialmente provido, doutora Maria Helena. Então, deixa eu ver aqui, achar a doutora Ana Tereza. Então, prevaleceu o voto da doutora Maria Helena pelo parcial provimento do recurso, nos termos do voto de vista da doutora Maria Helena. Esse é o resultado. Tá bem? Bem, doutora Isabel. Muito obrigada. Um ótimo dia a todos. A assistente tem que acompanhar isso, doutora. Tem que... Tem que dar a opinião dela. Né? Obrigada, viu, doutora? Até a próxima. Obrigada a vocês. Um abraço. Então, vamos lá. Encerra o julgamento. Muito bem. Então, agora, acho que nós só temos processos sem... Não, acho que ainda tem alguém aqui. Bom, acho que agora podemos seguir na sequência o processo 41.48.230, distribuidora Modenuti, processo de relatoria da doutora Maria Helena e vista do doutor Silag. A princípio, não temos presentes para acompanhamento do julgamento. Então, até para seguir aqui a mesma forma, eu acho que a doutora Maria Helena já proferiu o voto em sessão anterior. Doutor Silag poderia passar a palavra direto para o doutor Silag para proferir seu voto de vista. Obrigado. De vista, né, do voto da doutora Maria Helena, e trata-se de duas acusações, de creditamento indevido e de emissão de nota fiscal com declaração falsa, e ambas decorrem da declaração da constatação pelo fisco da inexistência do destinatário das mercadorias. Aí, a decisão da doutora Maria Helena afastou a solidariedade do senhor Jamil Modenuti Júnior, colocado no polo passivo, né, da relação jurídica tributária, sob o fundamento
A solidariedade foi afastada sob o fundamento de que seria necessário, para sustentar tal acusação, a comprovação de que o sócio teria agido com dolo ou fraude e não a mera inadimplência de tributos, com base no artigo 135, inciso 3 do CTN. E a doutora relatora pontua que, abre aspas, não houve a comprovação de que o sócio, pessoa física, ainda que detentor de 99% do capital social, tenha agido com excesso de poderes, fecha aspas. Aliás, abre aspas, há a necessidade da comprovação pessoal do excesso de poderes e não apenas a alegação de que o sócio detém expressivo percentual no capital social, fecha aspas. Eu digo que, em seu recurso, o solidário afirma que não se pode imputar a sua responsabilidade solidária pelo simples fato de ele ser sócio ou administrador da empresa autuada, inexistindo a comprovação de que houvesse praticado os atos descritos nos artigos 124 e 135 do CTN. E refere-se ainda a julgamentos do CARF, no sentido de que a responsabilidade de sócios e dirigentes de empresa somente ocorre com a comprovação de interesse comum e da individualização da conduta. Agora, a compulsão dos seus autos, constata-se que as infrações encontram-se comprovadas e caracterizadas devido ao creditamento indevido e à emissão de notas fiscais, tendo como estabelecimento de destino a sua filial paranaense, que jamais existiu. Após uma detida análise dos documentos apostados aos autos, a doutora relatora concluiu acertadamente pela procedência das acusações. Conforme já assentado na decisão ora recorrida, restou comprovada a simulação das operações por parte da autuada, uma vez que esta tinha conhecimento da impossibilidade de sua filial paranaense ser a destinatária das mercadorias, além de, cumulativamente, emitir documentos fiscais consignando como destino das mercadorias o estabelecimento filial. Destaca-se com estribo nos documentos apresentados pela própria defesa que a das operações, o senhor Jamil Modenuti detinha 99,96% das cotas da sociedade, participando de forma ativa da constituição da pretensa filial paranaense. E salienta-se ainda que o responsável solidário sequer tentou comprovar que desconhecia as referidas operações, ou de que delas não teria participado, uma vez que era o principal administrador da empresa. Restou inequivocamente comprovado nos autos que as condutas infracionais foram praticadas com simulação da existência do estabelecimento filial da autuada, bem como que o senhor Jamil era o principal administrador e gestor da empresa, possuindo 99,96% do seu capital social. Portanto, alina a responsabilidade solidária do senhor Jamil, com fundamento no artigo 10, inciso 13 da Lei 6.374 de 89, que diz que são também responsáveis solidariamente a pessoa natural, na condição de sócio ou administrador, de fato de direito, de pessoa jurídica, pelo débito fiscal desta última, quando tiver praticado ato ou negócio em infração à lei, com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. Com a devida vênia de virgem da ilustre relatora, que afastou a solidariedade por entender que, no presente caso, não foi comprovada a existência de excesso poderes na prática dos atos infracionais por parte do sócio proprietário da empresa autuada. De forma diversa, restou plenamente comprovada a prática das infrações com a premeditada simulação das operações com o intuito inequívoco de omitir fatos geradores visando o não pagamento dos tributos. O senhor Jamil, conforme suficientemente comprovado, não só tinha 99% do capital social da empresa autuada, como também era o seu sócio administrador, tendo participação ativa na constituição simulada da filial paranaense. Assim, não há como ser afastada a responsabilidade solidária, diante da documentação carregada aos autos e à luz da legislação de regência. Os julgados do CARF, mencionados pelo responsável solidário, em nada lhe aproveitam, uma vez que não vinculam o processo administrativo tributário paulista. Acompanho, porém, o voto da doutora relatora quanto às demais questões. Diante do exposto, conheço dos recursos ordinários da autuada e do responsável solidário e nego o provimento para manter integralmente o auto de infração. É o meu voto. Muito obrigada, doutor Silag, parabenizo pelo voto. Representação. Bom dia a todos. Primeiramente, cumprimento a doutora Maria Helena pelo voto, doutor Silag pelo voto em vista. Para mim, com todas as vênias possíveis, né, eu entendo que
é difícil afastar a solidariedade aqui do contribuinte, porque, diferentemente de outros casos em que há operações simuladas, né, porém entre empresas diferentes, entre empresas que não possuem nenhum tipo de correlação, né, daí surge a necessidade ou a benéfice de se tentar demonstrar a boa-fé das operações. No presente caso aqui, nós estamos cuidando de duas empresas pertencentes ao mesmo titular, né? Seriam a filial e a empresa aqui de São Paulo. E foi demonstrado durante o processo que os agentes do Fisco do Paraná identificaram que, durante o acontecimento das operações contestadas no auto de infração, existia outra empresa instalada lá, que era um escritório, salvo engano, de contabilidade ou algo do tipo. Então, não tem como se cogitar qualquer possibilidade de desconhecimento do administrador, muito menos se desvincular a intencionalidade de uma conduta que visasse prejudicar o fisco paulista, né? Então, é um caso em que eu acho que ele diverge um pouco de outros casos em que há operações simuladas, né? No qual, se o dolo não tiver efetivamente comprovado ali, em tese, não poderia ser atribuída uma conduta ao administrador, porque ele poderia desconhecer o caso, mas aqui estamos tratando de duas empresas, filial e matriz, em que é impossível se desvincular o conhecimento ou a falta de conhecimento do administrador que detinha 99,x% aí do comando da empresa. Então, eu parabenizo o Dr. João Carlos e me filio ao entendimento dele. Muito obrigada a representação, sempre pontual. Doutora Maria Helena. Eu vou manter. Mantém o voto. Doutor Flávio. Bom, eu estava analisando aqui o processo. Geralmente, nesses casos aí de responsabilidade solidária, a gente costuma manter a responsabilidade solidária até pela fragilidade dos argumentos de defesa dos recursos. Todavia, que nesse caso específico, eu vejo que foi oposta aí a questão do artigo 135.3, que demanda aí a individualização da conduta, né? Então, a responsabilidade pelo artigo 135.3, ela prevê que seja identificado aí o ato praticado com excesso de poderes, tal. E isso daí é apresentado aqui no recurso e, ao meu ver, faltou isso no auto de infração, embora, como apontado aí pelo Dr. Rodolfo, no caso, tratam-se de estabelecimentos do mesmo titular. Eu não vi individualizado no auto de infração nenhuma conduta específica praticada pelo titular. Então, nesse caso específico aqui, eu vou acompanhar a doutora Maria Helena para a exclusão da responsabilidade, está mantendo a infração, né, doutora Maria Helena? Eu mantive a infração, eu só entendo que não é solidariedade exatamente por todos esses motivos aí. Quanto à infração aí, me pareceu bastante frágil a prova do transporte das mercadorias aí, embora não se tenha aí uma conclusão de que, se as saídas desse estabelecimento do Paraná sejam suficientes aí para a quantidade de entradas, né? Essa análise aí, até pelos dados serem de posse do Fisco Paranaense, ela não foi feita, mas eu entendo aí pela manutenção da acusação, pela fragilidade da prova de transporte. Sim. Então, eu peço vênias aí ao doutor João Carlos, mas vou acompanhar a doutora Maria Helena pela exclusão da responsabilidade solidária e manutenção da acusação. Muito obrigada, doutor Flávio. Bom,
doutor Silag, eu também vou pedir vênia e vou acompanhar a doutora Marilena, como a questão aqui é só, a doutora Marilena está restrita aqui à questão da responsabilidade, então eu também vou acompanhá-la. Deixa eu ver aqui, registrado, estou registrando aqui. Eu vou encerrar debate. Quórum. Bom, só vai ter o doutor Flávio. Em votação. Muito bem. Então, o processo 41.48.230, o recurso ordinário foi... o recurso ordinário da distribuidora foi conhecido e não provido, o recurso ordinário do solidário conhecido e provido. Certamente. Muito bem. Podemos voltar? É engraçado, por que não registrou o debate encerrado? O processo da... Interessante. Aquele processo da Regina Célia, que houve a conversão de julgamento em diligência, ele aparece aberto ainda, né? Parece que está aberto. Quando o suficiente para votação, mas já votamos. Ah, doutor Silag, acho que falta o senhor. Vamos voltar naquele processo, então? É o 50.38.550? Só para terminar? Agora sim. Em votação. Esse é aquele da diligência? A diligência, é isso. Foi o segundo da pauta. Muito bem. Então, encerrar a votação. Não sei, acho que eu passei para o outro e não terminei esse. Bom, vamos... Então, para o 50.50.806, Álvaro Abreu Ribeiro, processo relatoria do Dr. Flávio, recurso ordinário. Dr. Flávio, não temos presentes. Então, se o doutor quiser fazer... Nossa, mas nós não combinamos e hoje foi dia do ITCMD, hein? Vamos primeiro no Álvaro, né? 50.50.806. Isso. Bom, aqui os dois processos são a mesma matéria, eles são também conexos aí, embora não tenha o pedido de conexão, esses dois autos de infração, eles são da mesma doação, do mesmo doador do processo que nós convertemos em diligência do Dr. João Carlos na última sessão antes do recesso. Então, são dois processos de TCMD, onde é alegada a concomitância. O que aconteceu nesse caso aqui? O fisco começou a ação fiscal e abriu um procedimento administrativo de arbitramento da base de cálculo do imposto, em razão de não ter sido localizado os SPEDs da empresa aí doadora das cotas no sistema de escrituração digital. O contribuinte, ao longo desse processo de arbitramento, ele entrou com uma ação judicial, e essa ação judicial aí foi dada uma medida liminar, e
com base nessa medida liminar, a ação fiscal ela foi encerrada e foram lavrados os autos de infração para prevenir decadência. Tem aí uma decisão de primeira instância nos dois processos pela concomitância e remessa dos autos à PGE. Essa decisão ela também havia lá no processo do Dr. João Carlos. Aí, na ocasião, eu falei que eu tinha estudado, que eu também tinha relatoria de casos conexos, e da decisão judicial eu não tinha aferido aí a certeza da conexão entre as ações. Então, aí eu trago no item 16 do voto o trecho da sentença que foi prolatada, né? Nos autos só consta a decisão liminar do mandato de segurança. A decisão liminar, deixa eu ver se eu trouxe ela aqui. Eu não trouxe aqui a decisão judicial, mas a liminar ela suspendeu a ação fiscal. Aí, na decisão de mérito, o que o juiz fala na decisão de sentença do mandato de segurança? Tá aí no item 16, é o último parágrafo, está destacado o penúltimo e o último, né? Então, o penúltimo parágrafo aí, ó. Estabelecida essa premissa, observo pelos documentos juntados aos autos que na época da doação a empresa não havia elaborado sua documentação contábil, de forma que não há qualquer ilegalidade na apuração do valor patrimonial contábil via procedimento administrativo próprio em que se garanta o contraditório e a ampla defesa. Aí, no final, qual que é a segurança concedida? Para declarar o direito dos impetrantes recolher o ITCMD com base no valor patrimonial contábil das cotas da sociedade, ressalvada a possibilidade de sua apuração em procedimento administrativo próprio. Então, eu não tenho certeza realmente se existe a concomitância aqui entre a ação judicial, entre o que foi decidido na ação judicial e a questão dos autos aqui. Essa sentença não está nos autos, né? Então, e ontem eu estava participando na sessão de julgamento da Câmara Superior e eu estava me preparando aí para discussão em relação ao voto de direito ao crédito de materiais intermediários, doutora Maria Helena. Meu voto de materiais intermediários passou por unanimidade e eu tinha um caso aí bem menos complexo que esse aqui, sobre concomitância também, que o auto já tinha sido lavrado na vigência de uma ação judicial, que era questão de importação, e a Câmara não aceitou meu voto por não ter o resultado da decisão judicial e converteu o julgamento em diligência para juntar a decisão judicial. Então, eu vejo ali que essa análise da concomitância aí é bastante importante, aí uma análise da PGE. E aí os dois processos, doutora Isabel, eles estão conduzidos dessa forma aqui. Está transcrito essa decisão da sentença e, ao meu ver aqui, em que pese a liminar ter suspendido a ação fiscal, depois, na hora de conceder a segurança, ele ressalvou aí o direito do fisco pela falta de apresentação da documentação contábil, ele ressalvou o direito do fisco da possibilidade de sua apuração em procedimento administrativo próprio, que como a empresa não tinha entregue o SPED contábil, não era possível aferir o valor da cota patrimonial, em razão da falta de apresentação do documento. E aí, nessa hipótese específica aqui, a decisão judicial ressalvou a possibilidade do fisco de fazer essa apuração. Então, realmente é complicado aqui se falar que tem uma concomitância, porque a ação judicial, ela não assegurou para o contribuinte o direito de fazer o recolhimento pelo valor da cota patrimonial que ele calculou. Ela foi justamente o contrário, ela ressalvou a possibilidade da apuração em procedimento administrativo. Então, eu acho que aqui é importante mesmo ser convertido a PGE,
para diligência e estou sugerindo aqui que eles se manifestem, inclusive, né, sobre aqui no item B do item 18, eu estou sugerindo, de acordo com sua conveniência, opine sobre a constatação ou não da concomitância, nos termos do artigo 30, parágrafo 1º da Lei 13.457, além de pedir a juntada das principais peças. Então, esse é o voto dos dois processos aí, seguindo a linha do que a gente tinha decidido lá com o Dr. João Carlos. Muito bem, doutor Flávio, parabenizo pelo voto, sempre com um olhar cuidadoso. Representação? Bom dia, parabenizar o Dr. Flávio pelo voto. Realmente fica um pouco confuso, porque aparentemente, se em algum momento houve concomitância, a hora que é proferida a decisão validando os procedimentos do fisco, né, autorizando o fisco a prosseguir, parece que deixa de existir. Então, não sei bem como que vai ser a sequência disso, né? Se o fisco vai enviar os procedimentos para o judiciário ou se a gente segue com o auto aqui. Então, eu achei importante a diligência. Parabenizar o Dr. Flávio. Perfeito. Doutor Silag, doutora Maria Helena? Eu vou acompanhar, é o mesmo entendimento que nós tivemos no outro, né, do Dr. João. Acho que é o mais correto mesmo. Eu também parabenizo o Dr. Flávio e também, conforme todos afirmaram, conforme todos observaram, né, questão de coerência, a gente julgar da mesma forma e também acho que é a melhor forma de encaminhar o processo, né, pela diligência, vou acompanhar. Perfeito. Então, vou encerrar o debate. Quórum. Em votação. Então, o processo 50.50.806, o julgamento foi convertido em diligência. Nos termos do voto do Dr. Flávio. Julgamento, e agora nós vamos para o último da pauta, que é o 50.50.809, Paola Abreu Ribeiro, também processo relatoria do Dr. Flávio, um recurso ordinário. O Dr. Flávio já antecipou aqui que o voto segue na mesma linha do processo anterior, não é isso, doutor Flávio? Sim. Então, representação precisa fazer alguma consideração? Os demais, posso passar direto? Sim. Voto registrado. Encerrar debates. Quórum. Doutor Silag. Votação. Muito bem, então o processo 50.50.809, o julgamento foi convertido em diligência nos termos do voto do Dr. Flávio. Julgamento, muito bem. Deixa eu ver aqui todos votados e encerrados, muito bem. Então, bom, todos já fizemos os registros, infelizmente, em razão ao falecimento do Dr. Paulo de Barros. Acho que nesse momento não existem homenagens suficientes para uma pessoa que teve uma expressão tão significativa, não só como professor, mas como pessoa. Então, realmente sinto muitíssimo e desejo aí que a família e os amigos tenham muita fé nesse momento.
e força. Então, alguém mais quer fazer algum registro? Bom, então eu dou por encerrada a sessão de julgamento do dia 15 de agosto de 2025. Vou pedir a gentileza para o Oswaldo encerrar a gravação.